Olá, seja bem-vindo à oficina de Entrando no Mercado de Trabalho, Passos Iniciais na Busca de um Estágio. Bem, como o próprio nome já diz, essa oficina aqui ela é mais voltada para pessoas que ainda não têm nenhuma experiência profissional, nunca trabalharam, nunca estagiaram dentro das suas áreas de interesse. E então, se você é uma pessoa que já tem um pouco mais dessa experiência, sabe um pouco melhor se navegar, talvez essa oficina seja um pouco mais repetitiva para você e, enfim, talvez não seja tão ideal aquilo que você está procurando. Mas eu vou tentar trazer aqui informações que sejam relevantes para ambos os grupos, tendo em vista que o foco prioritário vai ser nessas pessoas que estão começando e não sabem exatamente o que fazer primeiro. Então, falando um pouquinho sobre o que a gente vai conversar, né? Vai começar falando um pouquinho sobre quem eu sou, por que eu estou aqui. Depois a gente vai começar a falar sobre como procurar um estágio, então exatamente onde fazer essa procura, onde achar essas oportunidades. E a gente vai seguir falando um pouquinho sobre currículo, assim, o que é, para que serve, como montar um de uma forma de estrutura mais básica. Depois a gente vai falar um pouquinho sobre preparação para o processo seletivo, quais são as etapas de um processo seletivo, do que consiste, qual a ideia mesmo, e trazer também algumas dicas gerais. Então, começando aí pela minha apresentação, meu nome é Laura, muito prazer, eu sou estudante de psicologia aqui na UNB, sou estudante do sexto semestre e trabalho atualmente como assessora comercial na Praxis Consultoria Júnior, que é a empresa júnior de psicologia da UNB. A Praxis ela tem um foco em oferecer soluções especializadas na área de recursos humanos ou gestão de pessoas. E, e a gente decidiu trazer essa oficina para vocês. Estou aqui falando em nome da Praxis, porque a gente encontra muitos estudantes de graduação que não têm a menor ideia de como começar mesmo a entrar no mercado de trabalho, e a gente tem, pelo menos na psicologia, 3 estágios obrigatórios que a gente precisa cumprir, e a gente não sabe exatamente o que fazer para conseguir um, né? É sempre bem concorrido, imagino que em outros cursos seja uma realidade muito semelhante. E eu mesma tive um pouco dessa mesma dificuldade quando estava começando a querer estagiar. Então, eu faço tanto por um interesse pessoal de alguém que gostaria de ter tido essas informações um pouco mais cedo e de forma organizada. Mas também a Praxis, sendo uma consultoria em recursos humanos, nós conseguimos ter um olhar e ter conhecimento teórico e técnico sobre o processo de recrutamento e seleção das organizações. Então, a partir disso e dos materiais que nós temos, eu consegui estudar um pouco e trazer para vocês, a partir do olhar do empregador, aquilo que é mais importante que vocês saibam ou que vocês façam durante o processo de buscar e se aplicar para uma vaga de emprego, de forma que vocês possam ter um melhor desempenho mesmo. Então, unindo um pouco desse conhecimento com um pouco da vontade, da própria experiência, a gente chega aqui na oficina de hoje. Então, essa sou eu. Lá no final a gente vai ter o meu contato para, enfim, caso queiram tirar dúvidas ou só trocar uma ideia. Mas então, vamos começar, né? A gente começa com o nosso primeiro tópico, que é como procurar um estágio. Então, onde achar, o que olhar e o que levar, né? Especialmente se a gente estivesse no modelo presencial, e a gente, especialmente o que levar nessas candidaturas de estágio. Mas então, primeiro a gente pode falar sobre canais de comunicação, né? Então, ao buscarem por nossos colaboradores para ingressar em suas equipes de trabalho, as organizações passam por uma fase que a gente chama, né, gestão de pessoas, como recrutamento ou atração de talentos, que é responsável literalmente por atrair candidatos, como você, para participar do processo seletivo e preencher um cargo, o que implica numa divulgação adequada da oportunidade. Mas não existe um canal específico, um portal único para fazer essa atração dos candidatos. Porque cada empresa vai ter preferência
pela sua própria divulgação. Então, se você ainda não tem muita ideia de onde começar a procurar, você pode olhar em vários lugares. Primeiro, a gente pode pensar em sites de divulgação de vagas. Existem muitos desses. Entretanto, esses às vezes não são tão interessantes para quem está começando a trabalhar ou está buscando uma oportunidade de estágio, porque as oportunidades de estágio nem sempre vão estar ali, ou estão às vezes em menor quantidade, mas não são às vezes vagas tão interessantes para a gente, porque às vezes elas são remunerações muito baixas, atividades assim não tão bem direcionadas para as nossas áreas, mas existem, né? Aquelas sites como vagas.com, acho que o Cato também são algumas plataformas de emprego que, às vez ou outra, você vai encontrar também oportunidade de estágio lá. Entretanto, tem alguns sites que são específicos para divulgar vagas de estágio, como, por exemplo, o Centro de Integração Empresa-Escola, que é o famoso CIEE, que muitas pessoas talvez já conheçam aqui, que sempre está divulgando especificamente processos seletivos de órgãos públicos. Então, é um site que aparece muita oportunidade por lá. A gente também tem um site que é o Super Estágios. Enfim, algumas outras empresas podem usar estágio como esse. E tem também outro site que não é necessariamente uma plataforma especificamente para divulgação de vagas, mas também tem muito disso, que é especificamente aqui no contexto do quadradinho do Distrito Federal, que é a página, o portal do Eu Estudante do Correio Brasiliense, que costuma também disponibilizar, enfim, semanalmente vagas de estágio ou redirecionar para esses links de portais de estágio, enfim. Bom, mas fora esses sites que você pode achar, encontrar e ir pesquisando, de vez ou outra você vai encontrar, assim, ao decorrer do seu processo de buscar por oportunidades, você vai ir coletando mais e mais sites que sejam interessantes para esse propósito. E especificamente também tem algumas áreas que vão ter maior divulgação em determinado site ou portal, enfim, você tem que ficar um pouco atento. Mas fora esses sites de divulgação de vaga de emprego, também tem algo que especificamente era muito interessante para mim, eu acho que ajuda bastante, que é grupos de WhatsApp. Sim, grupos de WhatsApp, uma coisa muito informal, mas certamente tem algum grupo de divulgação de processos seletivos que os seus veteranos ou seus colegas participam. Então, eu sugiro que você converse, se você não já está em algum desses grupos, busque eles, busque pessoas, seus colegas de curso e pergunte se eles têm algum grupo. Se não tiver, tá aí uma ótima oportunidade para criar, porque a gente sempre está, pelo menos no grupo da psicologia, um deles, pelo menos, a gente sempre está compartilhando links, avisando de processos que abriram, enfim, de vários lugares, porque realmente são coisas muito diversas, assim, que existem. E às vezes também tem até profissionais que estão em suas próprias empresas, enfim, já estão formados e estão abrindo oportunidade de estágio dentro da nossa área, que é a psicologia, e então, por acaso, estão ali no grupo desde que saíram do curso, então eles mesmos já dão essa preferência, assim, acabam divulgando mais próximo para a gente. Enfim, de qualquer forma, é interessante sim você buscar grupos de WhatsApp, porque até nesses grupos costumam ter processos que assim, você não vai ter que mais pesquisar todas as qualificações necessárias assim, da sua área de atuação, vai vir algo mais qualificado ali para você poder se candidatar. Outra forma de você procurar canais de comunicação, que são uma opção pelas quais as empresas optam por divulgar suas vagas, é o LinkedIn. O LinkedIn é uma rede social profissional. Então, ela é muito voltada especificamente para isso, assim, de
criar conexões profissionais. Mas lá também é um grande lugar onde galera. As organizações de trabalho, perdão, é um grande lugar onde as organizações de trabalho divulgam as suas vagas. Assim, então, elas pagam para o LinkedIn para poder ter essa divulgação e as pessoas podem se candidatar até pelo próprio LinkedIn, ou elas são redirecionadas para páginas específicas de candidatura. E, enfim, lá tem... É bem interessante, dá para você também criar alertas para poder receber notificações específicas das vagas que são do seu interesse. Então, você pode colocar estágio em recursos humanos, estágio em gestão de pessoas, ou qualquer outra coisa que se encaixe naquilo que você tem interesse. A gente também tem, como forma de divulgação, as redes sociais de empresa, né? Tem algumas empresas que elas mesmas divulgam nas suas redes sociais, como o Facebook, o próprio LinkedIn, o Instagram, ou o Twitter, enfim, que estão com processos seletivos abertos para ocuparem algumas vagas. Então, isso é bem interessante, assim, se você já tiver alguma noção de empresas que você tem interesse em trabalhar. Às vezes é muito legal você já seguir e ficar de olho para ver se elas abrem, publicam, assim, esses avisos, essas divulgações de que está com processos seletivos abertos. Também descobri que tem alguns Instagrams aí que divulgam vagas gerais, assim, de trabalho, mas isso não é tão interessante, assim, apesar de ter uma oportunidade, porque acaba não sendo tão qualificado, né? Você tem que procurar um pouco mais. Enfim, quanto mais amplo for, como o site de divulgação de vaga e essas páginas que divulgam, grupos de Facebook também, que divulgam vagas de emprego diversas, vai ser um pouquinho mais chato para você encontrar uma vaga que seja adequada para o seu perfil. Então, opte sempre por lugares que você consiga ter um pouquinho mais de definição assim, da área de trabalho adequada para você. Por fim, também, eu acho que isso também um pouquinho ainda mais específico é a área do trabalho conosco, de carreiras, enfim, que existem dentro das páginas das organizações, que é voltado especificamente, assim, quando você sabe exatamente uma empresa que você gostaria de trabalhar, você pode buscar lá na página. Essa parte do trabalho conosco sempre tem uma parte, assim, voltada também para outros nomes, oportunidades, ou quem nós somos, geralmente está tudo ali junto, e você pode ver ali quais são as oportunidades que eles estão abrindo naquele momento e poder, quem sabe, se candidatar, né? Ali é um pouquinho mais específico, assim, é bem mais específico, na verdade, porque você está aplicando para uma empresa em específico e ele vai aparecer todas as vagas que estiverem abertas naquele momento. E aí o desafio para você é um pouco se manter atualizado. Mas geralmente as empresas elas não usam só daquele espaço para poder divulgar suas vagas. Elas usam aquele como o portal onde a pessoa ela se inscreve, mas a divulgação ocorre também em mais de um canal. Ou seja, às vezes a divulgação vai estar em vários desses canais que eu estou falando aqui, mas às vezes vai estar só em um. Você usa aquele que for mais a sua preferência, mas o melhor mesmo é que você esteja um pouquinho de todos. Então, como exemplo aqui, já passei até sem querer um slide para vocês. Perdão, isso vai acontecer, eu acho que em alguns momentos aqui. Mas eu trouxe para vocês, por exemplo, o exemplo da We Soluções, que é uma empresa aí voltada para o mercado financeiro, trabalhando aí mais com seguros, até onde eu sei. E dizendo que realmente não é um lugar único, né? A Wiz, ela tem redes sociais próprias, mas ela decidiu também criar esse perfil que é o Wiz Carreiras, que é especificamente um perfil voltado para falar só sobre os seus processos seletivos, sobre como se candidatar, e é voltado para potenciais talentos que podem vir a trabalhar na Wiz. Então, eles possuem, sim, uma página específica no site deles para poder de trabalho conosco, em que as pessoas podem ver as oportunidades de trabalho, conhecer um pouco mais sobre a Wiz.
e se candidatar, mas isso daqui foi também uma oportunidade que eles encontraram para aumentar e potencializar sua visibilidade para possíveis talentos. Também a gente tem aqui, eu trouxe o exemplo da Ambev, que se você entrar no site deles, vai ter especificamente uma parte ali de carreiras que eles dedicam, assim, uma página inteira, bem grandona mesmo, que fala só sobre como fazer parte do time da Ambev, né? Então, aí tem, você pode ver, né, o Somos Ambev, construa aqui a sua carreira e cresça com a gente. E vai ter super uma explicação sobre como você pode participar, quais são os programas, e especificamente na Ambev também tem uma parte ali sobre os programas de estágio, que eles têm diferentes programas e avisam lá quando abre inscrições, acho que semestralmente, enfim. Enfim, tem bastante informação lá e se você tem um pouquinho mais de direção, assim, para algum lugar que você gostaria, poderia trabalhar dentro da sua área de atuação, é sempre legal dar uma olhada nesses sites das organizações e estar atento, assim, a essa parte do trabalho conosco, ver geralmente quais são os pré-requisitos, o que eles pedem, enfim, e com que frequência eles estão divulgando essas vagas, para você poder já ir se preparando. Mas a gente vai falar um pouquinho mais sobre isso também, um pouquinho à frente. E então, vamos lá. Falando então agora um pouquinho sobre o que olhar nas vagas. Então, a gente vai olhar, aqui infelizmente a imagem não colaborou comigo, mas é o que acontece. Mas sobre um pouquinho falando sobre o que olhar nas vagas, né? Agora que você já sabe meio que onde você pode encontrar, que isso era uma grande dificuldade para mim, pelo menos eu ficava assim, será que eu digito vaga de estágio em psicologia no Google? Às vezes isso também é uma estratégia, porque o Google também ele aparece algumas vagas para você lá já pré-selecionadas. Mas também aí não vai ser tão qualificado, talvez não encontre uma vaga interessante. Mas, enfim, agora que você já sabe onde achar as vagas, é essencial saber o que você vai precisar olhar nas vagas, decidir para quais você quer se candidatar, enfim, quais são as informações básicas, enfim, tudo que você precisa saber. Então, primeiro, o que você tem que observar? Começando sobre a descrição da vaga, né? Qual é a área de atuação? Quais são as atribuições do cargo? Você vai precisar se perguntar se são coisas que te interessam de fazer ou que valem a pena você tentar. Porque basicamente é tipo o mínimo para você poder se candidatar para vaga, assim, que é tipo da sua área profissional, você pode se inscrever para aquilo. Por exemplo, eu como estudante de psicologia não vou me inscrever, não vou buscar uma vaga que seja para, por exemplo, engenharia civil. Então, isso é o mínimo. Tem que primeiro você dar uma olhada. E também vou olhar quais são as atribuições da vaga. Se eu olhar para uma vaga até de recursos humanos, mas que tenha trabalhos muito operacionais que não estão relacionados à psicologia, eu também não vou querer, assim, né? Uma vaga de estágio, por exemplo, que na verdade é alguém que está lá só para pegar cafezinho, imprimir umas cópias. Então, isso também não são atribuições que são interessantes para mim. Então, isso é importante para você olhar essa descrição mesmo do que você vai fazer. E se aquilo tem a ver com o que você vai desenvolver como profissional da sua área. Em segundo lugar, você vai dar uma olhada nos pré-requisitos mesmo, que são as competências técnicas que você precisa ter, ou até também comportamentais para poder se candidatar. Então, é aquilo que a empresa está pedindo de você, que você traga para poder participar do processo seletivo. Você vai se perguntar o que você precisa ou seria bom saber para te dar mais chance de ser aprovado. Então, aqui vem tanto experiência prévia na área, às vezes vão pedir um conhecimento em alguma abordagem específica, ter experiência já anterior com aquilo, aí é um pouco mais complicado,
mas ainda dá. Às vezes aqui vai vir muito pacote Office, então vai pedir um Excel intermediário, vai pedir também aqui outras questões, como, por exemplo, boa comunicação no trabalho em equipe, ou vai pedir línguas estrangeiras, enfim. Aqui pode vir várias coisas. E é importante salientar que pré-requisito aqui não é algo assim tão definitivo. Aqui tem coisas assim, às vezes as empresas também elas vão separar em pré-requisito e coisas que são qualidades desejáveis. Então, aqui seria bom se você tiver, mas não é absolutamente essencial para a vaga. Então, foca um pouquinho mais nos pré-requisitos e mesmo que você não tenha todos, tenta ver se é possível que você aprenda adquira esses pré-requisitos durante o processo que você está se inscrevendo ou durante o próprio estágio, caso você consiga. Isso é uma coisa assim, que eu incentivo muito mesmo. Não tenham medo de se candidatar para vagas sem ter todos os pré-requisitos dela, porque isso faz parte do que é um estágio. Você está ali para aprender a fazer as coisas. Então, se você demonstra essa capacidade para aprender, se desenvolver dentro do estágio, é muito possível que você consiga ser aprovado e aprenda essas habilidades, essas competências técnicas no decorrer do estágio. Então, não deixe que isso te impeça de se candidatar, porque até mesmo fazer parte do processo assim, é interessante para você aprender como é que funciona, né? Ou como é que isso é cobrado, como a empresa vai trazer isso. Então, isso aqui é bem importante para ver se você está tendo o perfil que a organização quer para ocupar aquela vaga. Então, continuando, né, a outra coisa que você deve olhar são os benefícios, que é geralmente o que, quando a gente está começando, às vezes também é o que a gente mais olha, assim, com o gordo, que é a questão do salário, do vale transporte, vale alimentação, que são coisas, inclusive, maravilhosas quando se tem plano de saúde, enfim, todas as outras coisas. Mas, em geral, isso não vai ser tão destaque, assim, especialmente se você estiver buscando seu primeiro estágio. E dependendo também da área onde você estiver trabalhando, isso vai variar bastante, né? E o local também, né? Quanto maior a organização, mais capaz, assim, de te dar melhores benefícios ela vai ser. Então, aqui, eu acho que a pergunta que você precisa se fazer é uma vaga com uma remuneração justa? Porque não dá para ter todos os benefícios, mas é muito importante que você compare, assim, com a descrição da vaga, assim, de quais são as atribuições, e compare com o quanto você está recebendo por aquelas atividades. E você pense, será que eu estou recebendo o suficiente? Será que isso está sendo uma troca justa? E muitas vezes você vai encontrar vagas que não é justo o valor de remuneração. E é bom você dar uma olhada em várias vagas para você saber exatamente na sua área de atuação o quão comum, qual é a faixa salarial mais comum para aquela vaga em específico dentro da sua área, e você ter uma ideia melhor. Se for, de fato, mais baixo mesmo, se um pouco injusto, aí você vai ter que pesar um pouquinho, assim, né? Mas se você conseguir encontrar lugares que dão um benefício melhor, vale a pena ter. Enfim, então um pouco ali você vai ter que fazer uma pesquisazinha. Outra coisa que você precisa olhar é sobre a empresa. Você olhar um pouco a missão, os valores e a visão dela, o que ela faz, onde ela atua, assim, qual o mercado público-alvo, enfim, com quem eles trabalham. E a pergunta que você vai se fazer é se você se identifica e gostaria de trabalhar numa empresa assim, né? Então, também pensar um pouquinho para além do estágio em si, ver se você se consegue se imaginar trabalhando. Aqui também é um pouco mais secundário essa avaliação que você vai fazer. Apesar de ser uma coisa importante, especialmente durante o processo seletivo, no começo a gente tem que ser um pouquinho mais aberto para ter essa experiência em uma empresa que às vezes a gente não conhece tão bem.
mas que a gente está disposto a conhecer. O importante é você estar sempre disposto a aprender e conhecer durante esse processo de candidatura, né? Mas isso, conhecer um pouco melhor sobre a empresa, o que você olhar, enfim, como é que ela atua, como trabalha, mas a cultura da empresa vai ser importante até mesmo dentro do processo seletivo, assim, para algumas etapas, como a gente vai ver depois. E, por fim, uma coisa que você deve olhar é o próprio processo seletivo em si, quais são as etapas e as datas, assim, para, enfim, se inscrever, enviar materiais e tudo mais. Então, você se pergunta quantas etapas existem, até quando você pode realizar cada uma, que é basicamente ter um conhecimento mesmo sobre como vai funcionar aquele processo. Às vezes pode ser só enviar um currículo, às vezes vai ter 5 etapas, 3 etapas, vai ter que enviar um case, um vídeo, a gente vai falar um pouco mais sobre isso daqui a pouquinho. Mas é importante você saber para o que você está se candidatando, né? O que você vai precisar fazer, até para a questão de organização pessoal. E no começo é muito comum, assim, que... uma outra coisa, na verdade. Eu lembrei aqui que eu trouxe também, aqui, na verdade, uma imagem, tipo, recortei uma vaga de, acho que, na área de gente de gestão, para poder olhar aqui exatamente como né, visualmente. Isso aqui eu encontrei no LinkedIn mesmo, assim, eu olhei na área lá de vagas. E aí, só para você ficar mais visualizável, né? Tem aqui a parte de requisitos, aí está pedindo formação em andamentos em administração, psicologia, recursos humanos, cursos correlatos. Aí aqui, por exemplo, aqui pede experiência na área de pessoas em empresa júnior ou de mercado. Então aqui já tem um pouquinho mais já pede um pouquinho dessa experiência de empresa júnior, enfim, alguma coisa do tipo. Aí tem as características desejáveis, ou seja, não é um requisito. Mas, se você tiver, você vai estar à frente, você vai estar acima dos outros candidatos, assim, no olhar do recrutador. Aí tem a parte de responsabilidades, que, por exemplo, nessa vaga, está falando, você vai fazer parte do processo aí de recrutamento e seleção de pessoas para compor os times pedagógicos e administrativos, realizar projetos, estruturação de processos de subsistema da área de gestão de pessoas junto ao time de GG, que, se eu não me engano, aqui é a empresa da engenharia de produção. Enfim. E tem as outras informações, né, que são um pouco ali os benefícios. Importante, e até esqueci de falar, a questão da carga horária, o local de trabalho também. São coisas, assim, bem, bem básicas, mas que são muito importantes, né, especialmente a carga horária, que você vai ter que conciliar com os seus estudos, né, então você vê se você consegue e se está também adequado, assim, o máximo de horas por dia para um estagiário trabalhar, se eu não me engano, são 6 horas. Então, fique atento se essa vaga está cumprindo com as diretrizes da lei do estágio. Inclusive, tem uma lei do estágio que eu procuro ler, é bem importante. E a questão do local de trabalho agora, durante o período de pandemia, está um pouco em off, mas que a maioria das vagas estão trabalhando no remoto, mas é super importante, né, se você... quando a gente voltar ao formato presencial, é importante que você olhe assim, onde você vai trabalhar, para poder também ter esse cálculo assim, do tempo, né, de quanto tempo você vai demorar, se você consegue chegar a tempo, se você vai precisar, às vezes, levar uma muda de roupa para trocar na universidade antes de ir para o trabalho, ou vice-versa. Enfim, são coisas que são interessantes para você olhar. E a questão do contrato nem sempre está escrito quem vai redigir, ou não é especificado geralmente, mas isso é uma outra coisa importante que você tem que olhar sempre. Sempre lê o contrato assim que estiver fazendo. Nunca aceite fazer um estágio assim que não tenha tipo um contrato formal por uma empresa e tudo mais. Enfim, sempre busque fazer as coisas bem direitinho. Mesmo é um pouco burocrático, mas é muito importante, porque a gente precisa formalizar sempre tudo isso nas nossas coordenações. Enfim, e aí tem também, que eu achei muito legal, as etapas eles já colocaram, né, que as inscrições eram são até 3/8, e a conclusão das etapas online, não detalharam, mas falaram também que vai ter uma etapa presencial.
Inclusive, isso é um dado interessante para vocês olharem, se a vaga ela pede, se o local de trabalho, se ele está sendo remoto, ou se ele pede, de fato, até que o estagiário venha presencialmente para trabalhar na organização. Enfim, isso aqui é uma divulgação de vaga muito bem estruturada, né? Às vezes não vai ter tudo isso de informação, mas, enfim, a gente trabalha com o que pode. Mas, enfim, continuando, né? Bem, no começo é muito comum a gente ficar ansioso, empolgado e nos inscrevermos em diversos processos seletivos, enviar currículos para milhares de empresas e entrar na primeira que a gente é aprovado. E, de fato, se candidatar para várias vagas pode ser uma boa estratégia para aumentar suas chances de ser contratado. Entretanto, pode ser também um tiro no pé fazer isso assim de forma indiscriminada, porque o que acontece a gente tem alguns problemas, na verdade. Quando a gente se candidata para essas várias vagas e a gente só entra na primeira que a gente é aprovado, né? Acaba que a gente pode ter uma experiência muito pior do que a gente deveria ter enquanto estagiário, porque às vezes a gente pode estar sendo contratado por uma vaga que não combina com os nossos interesses profissionais ou a área que a gente quer atuar, como foi o caso que eu trouxe uma vaga, por exemplo, de recursos humanos, que vai me dar muita coisa assim de ficar redigindo contrato ou coisas administrativas que não tem nada a ver com a psicologia, que vai ficar me mandando tirar cópia, às vezes pegar um café, enfim, atribuições que não cabem a nós como estagiários, que não vão contribuir para nosso crescimento profissional. Pode acabar, então, se você só se inscrever assim, eles só vão querer alguém para fazer literalmente qualquer coisa, né? Podem te aprovar e você vai estar ali numa empresa com um contrato fechado, que, claro, você sempre pode optar por isso aí, né? Não é uma coisa assim, um pacto, mas é uma burocracia, é um processo chato, então e a gente vai gastar um tempo ali, pelo menos indo para o estágio, fazendo as atividades que não são do nosso interesse. Então, não vale a pena, às vezes, fazer essa candidatura, assim, então, só por se candidatar e ir para qualquer lugar. Também tem o problema de, às vezes, a gente entrar numa empresa que a gente não se identifica com a cultura, que é um fator muito essencial para a gente poder se adaptar à realidade da empresa e ter motivação, vontade de trabalhar mesmo. Assim, a gente vê uma cultura que é oposto, às vezes, ao que a gente, o ambiente de trabalho que a gente quer ter, e isso acaba sendo danoso para a gente, como profissional, a gente às vezes não vai se desenvolver. Por exemplo, se você tem que avaliar se você é uma pessoa que não funciona bem sob pressão, talvez você não seja tão interessante trabalhar em um lugar onde, na cultura da empresa, seja valorizado assim, o agir bem sob pressão, ou se é uma coisa, é um trabalho que tem metas assim muito grandes, então assim que tem uma cobrança muito grande, que é muito trabalho, é muito dinâmico. Então, se você acabar sendo contratado por uma empresa assim, não vai ser interessante para você, não vai ser um lugar prazeroso de se trabalhar. E também, na pior das hipóteses, você pode acabar entrando em uma empresa que trata mal o estagiário mesmo, com um salário, uma remuneração muito baixa, injusta mesmo, com uma jornada de trabalho muito longa, um trabalho, assim, às vezes muito repetitivo, que você não recebe nenhum tipo de orientação ou supervisão, que é super importante para o estágio, ou, enfim, atividades que não fazem sentido nenhum para o seu desenvolvimento profissional. Então, não fiquem tão focados ou pirados em passar no primeiro processo que tiver ali à sua disposição, que você tiver sido aprovado. Tem um pouco assim. E claro que isso não é uma coisa que acontece tão fácil, mas ainda assim, se acontecer, pesa um pouquinho dentre os processos seletivos que se você se inscreveu, ver se de fato é aquilo que você quer. Porque você pode recusar uma vaga, mesmo que você tenha sido aprovado, convocado, você não é obrigado a aceitar essa vaga. Então, pesa direitinho. Você gostaria de trabalhar ali? Então, é um ponto aí que a gente vai trazer. E também um pouquinho falando sobre documentos necessários, né? Que é a parte do que você leva, assim. Às vezes, para realizar
algumas candidaturas no processo seletivo, você vai ser requisitado, disponibilizar algumas comprovações de certificações suas, como um certificado da língua, do seu cursinho de inglês que você fez, ou uma declaração de matrícula no UNB. Então, esteja atento assim, para o que estiver sendo requisitado, às vezes até no próprio processo de candidatura mesmo, que você envia, assim, quando você está se candidatando, você já tem que enviar esses documentos e submeta o quanto antes. Além disso, apesar de raro, é possível que alguns lugares peçam por uma carteira de trabalho. Então, se você tiver, assim, já esse documento, é maravilhoso. Se não tiver, às vezes vale a pena fazer. Agora está num processo de fazer a carteira de trabalho digital, então é super fácil de você fazer. Mas o documento mais importante que a gente precisa para se candidatar a um processo seletivo é o currículo, que é o nosso próximo tópico aqui. Então, é uma pena. Eu acho que as imagens aqui que a gente selecionou não estão funcionando, mas trazer para vocês a função, a importância e a estrutura básica de um currículo, né? Então, para que serve? Né? O currículo ele é um resumo de quem você é como profissional. Ele relata toda a sua trajetória educacional e experiência profissional, buscando facilitar o processo de seleção de candidatos e costuma ser a primeira etapa dentro do processo seletivo. Né? Então, explicando um pouquinho melhor, né? O currículo que eu estou falando aqui não é um Lattes, como algumas pessoas já devem conhecer, mas esse aqui é o currículo vitae. Não sei exatamente como se fala, né? É um nome do latim. Mas ele significa trajetória de vida mesmo. É um documento do tipo histórico, que relata a trajetória educacional, de experiências profissionais de uma pessoa, como forma de demonstrar suas habilidades e competências. Essa é uma definição do Wikipedia. Mas o currículo funciona como um resumo de quem você é como profissional, servindo para facilitar o processo de seleção, né, dos candidatos realizado pela área de recursos humanos da empresa. E poupa tempo, recurso financeiro, material e humano, de ambas as partes, tanto do recurso humano da empresa que você está se candidatando, quanto os seus próprios recursos durante o processo seletivo, porque é muito mais fácil você ter ali um resuminho de quem está se candidatando para a vaga do que você conversar com absolutamente todos os candidatos. Realmente, para uma organização que vai ter o quê? 1.000 candidatos, assim, se aplicando para uma vaga. É impossível para os recursos humanos olhar, assim, ou conversar, entrevistar cada um deles. Então, poupa bastante. E sendo a primeira etapa de candidatura da maioria das vagas de emprego, o currículo é a primeira impressão que o recrutador terá de você e também sua porta de entrada para um processo seletivo, na maioria das vezes. Assim, geralmente é aquele, quando você vai participar de um processo seletivo, você manda primeiro o seu currículo, e aí, dependendo enfim, da seleção feita pelos recursos humanos da empresa, você não vai nem entrar assim, no processo seletivo, nem vão te considerar ali, você não vai passar assim, dessa primeira triagem e não vai avançar em nenhuma etapa. Então, por isso ele é importante, assim, que você vai passar por essa peneira dos recrutadores, é importante que você tenha um currículo atualizado, composto pelas principais informações que dirão se você é minimamente apto para a vaga pretendida e é interessante como um perfil, se tem um perfil interessante para aquela organização, assim, se está de acordo com o que eles estão buscando, né? Então, falando um pouco aqui da estrutura básica de um currículo. Agora que a gente sabe, né, da importância do currículo e para que ele serve, é importante, assim, que a gente tenha as informações dispostas de maneira clara e acessível, assim, e começando literalmente pelos seus dados pessoais. Então, você vai colocar o seu nome completo, o seu e-mail, telefone de contato, que é muito importante, porque esses vão ser geralmente os principais meios de comunicação que o recrutador vai ter com você. Então, é muito importante que isso esteja certinho, atualizado, e você use seu e-mail que você olha mesmo, não usa aquele e-mail, às vezes, institucional que você não vai checar sempre. Então, fique sempre atento a isso, assim, deixe atualizado. Você pode também colocar, enfim, mas o nome completo, e-mail e telefone são os dados, assim, pessoais que você precisa, assim, absolutamente em qualquer modelo de currículo, né? Mas você também pode
colocar o seu LinkedIn, um link para ele, assim, do seu usuário, ou também o link, enfim, o número ali de identificação para o seu currículo Lattes, ou o link para o seu portfólio online, se você for, por exemplo, da área de design, de artes, publicidade e propaganda, acho que arquitetura, urbanismo, enfim. Essas coisas variam assim, a depender da sua área de atuação e também da vaga para a qual você está aplicando. Por exemplo, o LinkedIn, ele costuma ser um pouquinho mais... assim, ele consegue aplicar em vários contextos, né? Ele vai, como essa rede social profissional que eu falei anteriormente, ele vai ser interessante em todos os casos, em geral, assim, né? Vai dar mais informações para o recrutador, assim, sobre quem você é como profissional. Mas o currículo Lattes, por exemplo, ele vai ser interessante especialmente para vagas de estágio que tem um caráter assim mais de pesquisa, ou às vezes literalmente uma vaga como pesquisador em algum lugar. Então, ali você vai ter, enfim, todos os seus dados, né, mais voltados para o lado acadêmico, assim, de pesquisas, artigos, enfim, trabalhos, projetos, conferências, tudo isso que pode ser interessante para uma vaga mais específica para isso. E a questão do portfólio, por exemplo, como falei, né? Talvez depender da sua área de atuação, se for algo que exige algum material, assim, visual, assim, essa produção, esses produtos visuais, como no design, por exemplo, aí é importante que o seu recrutador ele tenha acesso a um pouco do seu trabalho, além daquilo que você já diz que você tem, né, no seu currículo, ele poder ver especificamente, de fato, os produtos que você já tem. E não é necessário você colocar uma foto sua no seu currículo, tá? Inclusive, talvez eu até nem aconselharia para não enviesar o recrutador, porque, querendo ou não, os recrutadores são pessoas que possuem vieses. Enfim. Em segundo lugar, aí você pode colocar o objetivo. O objetivo é algo assim mais opcional. Ele não precisa ter em todos os currículos, mas ele é interessante assim para quem quer especificar exatamente uma oportunidade mais específica, que está buscando assim, exatamente algo que quer se desenvolver. Às vezes é interessante para alguém que está buscando experiências, na verdade, de outra área de atuação que não a sua graduação, e você pode especificar ali, né, como você quer relacionar essas duas áreas, ou não quer relacionar, enfim. Ali pode ser um momento importante você comunicar alguma coisa para o seu recrutador sobre o que você quer, né, como profissional, mas é sempre importante que seja muito sucinto, não passe mais do que 2 ou 3 linhas, assim, estourando. Então, aqui no currículo, de forma geral, sendo mais objetivo, melhor. Aí, em terceiro lugar, ali a gente vai ter a parte de formação acadêmica, que você precisa colocar qual é o seu curso, quando você começou ele e qual é a data de previsão de término, assim, que isso é uma coisa também que as pessoas, os recrutadores perguntam muito e eles não vão ficar se dando o trabalho de calcular sempre em que momento do curso, qual semestre você está. Você pode, inclusive, colocar isso, né? 6º semestre, 7º semestre, 2º semestre, enfim, ali para dar aquela ajudada. E também é importante você colocar a instituição de ensino. Você não precisa colocar nada antes da sua graduação, você não precisa colocar o seu curso onde você fez ensino médio, isso não é importante. Não vai informar muitos recrutadores, eu só quero saber onde que você está fazendo a sua graduação nesse momento. E coloca também tua habilitação. Se você está fazendo licenciatura, bacharel, é importante aqui, interessante colocar. Depois disso, aí a gente vem para aquilo que a gente mais vê, né? Que a gente sabe que tem no currículo, que é a parte de experiência, assim, profissional. Então, você vai colocar todos os cargos, todas as coisas que você já fez. No caso, se você não tiver feito nada, não se preocupe.
você pode colocar outras coisas, já vou explicar. Mas para quem já tem algumas experiências, ou já teve alguma coisa, qualquer coisa, você vai colocar lá o título do seu carro, que tem uma breve descrição das atividades que você realizou nesse estágio ou nesse trabalho, enfim. É importante que você sempre coloque em ordem cronológica. Então, em primeiro lugar, você vai colocar o que for mais recente e depois o que for... vai descendo até o menos recente, assim. Então, do mais recente para o menos recente, assim, o que está mais antigo. Porque a primeira coisa que o recrutador vai olhar é para onde você está trabalhando agora, né? Então, se você colocar a sua primeira vaga e depois, lá no final, onde você trabalha atualmente, é possível que o recrutador se confunda e ache que você está trabalhando, na verdade, o que é o seu primeiro emprego, enfim. Então, coloca nessa ordem cronológica do mais recente para o menos recente. Coloca ali a descrição do trabalho, onde você trabalhou, quanto tempo você passou lá, tipo, começando o mês e o ano, da data de início e a data de término, quais foram as principais realizações e outros projetos relevantes, enfim. Aqui você pode colocar várias coisas, né? Tipo assim, quando você não tem nenhuma experiência profissional necessariamente, você pode usar e abusar de outras atividades, assim, você coloca os seus projetos de pesquisa, seus grupos de estudo, monitoria, participação no centro acadêmico, enfim, eu também tenho um outro slide aqui que a gente vai falar um pouquinho disso. Mas, basicamente, no currículo é assim que funciona, entendeu? Você pode colocar também outras experiências profissionais que você teve, assim, de jovem aprendiz, pode ser um pouco interessante. Mas, enfim, aí tem, por fim, a parte de qualificações e habilidades, que é um pouco também um pouco mais periférico, mas é interessante você colocar. Aí você vai colocar, por exemplo, cursos assim, que você já fez, enfim, programas que você sabe usar, tipo, por exemplo, Photoshop, Excel, o pacote Office aqui é interessante você colocar. Inclusive, muitas vagas pedem assim, pacote Office, então se você puder investir assim, tempo para aprender um pouquinho sobre isso, é legal. E você bota ali todos os cursos que são relevantes para a sua área de atuação, o processo seletivo em questão. Assim, por exemplo, eu posso ter um curso de teatro, mas se eu estou aplicando para uma vaga de recursos humanos, eu não preciso necessariamente colocar isso. Assim, não é para ter um resumo assim, do que é mais importante para você, enfim, para o seu perfil como candidato. Então, não enche assim de linguiça, sabe? E também as suas habilidades, assim, como, por exemplo, se você fala um segundo idioma, ou, enfim, quais são os seus pontos fortes, às vezes falar, eu trabalho bem aqui, você coloca em tópicos, né? Aqui é um momento de você tenta não escrever tanto assim, se é algo tão expositivo, mas só bota os tópicos em tópicos assim, mais importantes para ser mais conciso. Aí você coloca os seus pontos fortes, assim, e hard, soft skill, esse tipo de coisa que é interessante também para o recrutador. E aí é legal que você busque adequar o seu currículo com a vaga pretendida, assim, né? Dando maior destaque para as experiências acadêmicas e profissionais que estejam relacionados com a vaga. Assim. Então, para isso, o que eu faço e eu sugiro para vocês é que vocês tenham um modelo padrão do seu currículo com todas as suas informações. E quando você quiser se aplicar para uma vaga, você cria uma cópia daquele modelo e você edita para retirar ou dar maior destaque assim, àquelas realizações, aquelas atividades que vão ser mais interessantes para, por exemplo, eu sou da psicologia e eu tenho experiência na área organizacional, mas eu quero fazer algo na área de educação. Então, eu vou dar destaque, vou tirar um pouco as minhas experiências ali organizacionais e talvez colocar um pouquinho mais, mostrar mais das minhas experiências de monitoria em disciplinas de educação, por exemplo. Porque a gente faz muitas coisas, né? Infelizmente não dá para colocar tudo que a gente faz no currículo, mas a gente pode escolher segundo o perfil da empresa onde a gente está se candidatando. Então, isso é bem legal. Você também pode editar o seu objetivo profissional, assim, para deixar um pouquinho mais direcionado para isso também.
e é bem legal. Então, você, enfim, considera essa estrutura básica e você pode fazer assim, o seu currículo tem várias formas, né? É difícil montar do zero, mas é legal que a gente tem muitos sites e templates prontos, modelos disponíveis na internet para poder fazer o nosso currículo, né? Então, aqui eu vou mostrar para vocês algumas delas, né? Que a gente tem, por exemplo, esse aqui, que é uma forma de montar currículo, que é de um site chamado Zet, mas quando você entra lá, é ZETY. Ele redireciona assim para essa página do meu currículo perfeito. E que, olha só que legal, ele pergunta, você quer que o seu currículo tenha qual aparência? Então, você pode escolher ali a cor dele e ele vai mudar, nesses modelos que já estão aparecendo aí, ele muda as cores para ficar segundo as suas especificações. Então, você tem uma pré-visualização de como é que é a organização, o layout do currículo. Você pode escolher aquela que mais te agrada e depois você vai e edita as informações com as suas informações, né? Então, aí tem essa opção, sites assim, específicos para montar currículo. Inclusive, nesse, se eu não estou enganada, ele, inclusive, avalia, dá pontuações assim, para ver se algumas questões assim do seu currículo, está conciso, está muito longo, está isso aqui e tal. Então, ele te ajuda, assim, dando um tipo de avaliação sobre como está, se seu currículo está bacana ou não. Além disso, tem aqui o próprio Google Docs, que é uma ferramenta lá do pacote do Google, que eu acredito que muitos usem, assim, né, para fazer seus trabalhos de universidade, mas que se você entrar ali na aba, a gente sempre vai ali na parte de novo documento, mas se você clicar na galeria de modelos, você desce um pouquinho, você encontra essa parte de currículos. E ali vai ter uma série de modelinhos, acho que esses são todos que tem lá atualmente, que você pode clicar para abrir e fazer a mesma coisa, substitui com suas informações pessoais e tá pronto, assim, basicamente, usa esse modelinho, vê ali como você pode melhorar com base nas informações básicas que eu trouxe. E dá para você fazer também em outros lugares, como por exemplo o Microsoft Word. Quando a gente abre o Microsoft, né, o Word, ele sempre aparece uma página assim que tem vários modelos. E se você olhar, lá também tem modelo para fazer currículo. Então, você tem muitas opções gratuitas assim para fazer currículo que fica bem bonito e ele não te dá muito trabalho, assim, sabe? Então, eu peguei aqui também até um exemplo para a gente olhar de um modelo de currículo que tem no Canva. O Canva também é uma plataforma super bonita, assim, né, voltado assim, que dá para fazer várias artes. E lá eles também tem modelo de currículo. Aí eu peguei aqui um currículo, um modelo qualquer, copiei aqui para a gente fazer meio que a análise do que a gente estava conversando, mais aplicado, né? Aí tem aqui, ó, na esquerda a gente vê, aqui o nome é a Marcela Amaral, analista de marketing. Aí tem aqui a parte histórico profissional, do lado direito, histórico profissional, histórico acadêmico, habilidades e competências. Do lado, eu falei do lado direito, na verdade. E do lado esquerdo, a parte de perfil profissional, premiações, formações para contato. Então, aí aqui, né, a análise, há informações para contato. Preferencialmente é melhor ficar no topo da página, tá? Também é uma coisa assim que o recrutador precisa bater o olho de encontrar no seu currículo, simplesmente perto do seu nome, que sempre o seu nome tem que estar em maior destaque, tá? E aí aqui tá certinho, ó, por exemplo, tem a parte de informações para contato, que você coloca o seu nome completo, e-mail, telefone de contato, enfim. Aí ela coloca o LinkedIn, o website dela também. O endereço não também nem sempre é necessário. Às vezes é interessante você colocar no máximo o seu bairro, assim, né? Você também não precisa ficar divulgando o seu endereço completo para pessoas que você não conhece, enfim, você não sabe exatamente o quão cuidadoso algumas organizações vão ser. Então, não é necessário, mas você pode colocar. Às vezes, alguns lugares podem pedir. Aí, aqui a questão do perfil
pessoal fala um pouquinho sobre a questão ali do objetivo, né? Um pouco sobre alguns pontos fortes da pessoa, que fala, por exemplo, uma profissional de marketing com muita motivação, muitos anos de experiência na implementação de estratégia, campanha de marketing eficaz. É meio que um mini resumo, assim, de quem você é nas suas próprias palavras, sabe? E isso às vezes é legal de colocar, mas você vê que não passa de 3 linhas. Então, isso é muito importante. Aí, continuando aqui, a gente tem uma parte que está bem em destaque, que é o histórico profissional. No caso aqui, é um modelo de alguém que já trabalhou na área de marketing. Aí colocou aqui, em primeiro lugar, analista de marketing. Aí coloca o nome da empresa onde trabalha e o ano de início, poderia ter um mês aqui também. E que está aqui, presente. Você está vendo que essa aqui é onde ela trabalha atualmente. Então, é o mais recente. E aqui embaixo, em 3 pontinhos também, quais eram as atividades que ela realizava assim, nesse cargo. Aí embaixo tem especialista de marketing, que era o trabalho que ela fez, né, na empresa XYZ Soluções. Aí que você vê que ela trabalhou de 2020 a 2021. Então, já é mais antiga que a outra. Então, ela está seguindo aqui a questão da ordem cronológica. E mesma coisa, coloca as atribuições dela. Então, enfim, está seguindo mais ou menos o que a gente coloca mesmo nessa parte das história profissional, experiência, é a mesma coisa. Aqui, você, em vez de colocar suas vagas, você vai colocar seus projetos, suas monitorias, seus grupos de pesquisa, seu CIASP, enfim. Aí, aqui, o histórico acadêmico, que vai ser justamente o seu curso com a habilitação, a data de início, a data de terreno de previsão, instituição de ensino. Aqui a pessoa colocou já a sua instituição de ensino, aí fala aqui, ó, bacharel em marketing e o ano. Você pode colocar assim, né, por exemplo, o meu é 2018, aí o tracinho 2023 e colocar previsão. E às vezes é interessante também, especialmente para estágio, colocar um mês, para que a organização saiba exatamente assim, quando é que a gente vai se formar. E aqui você não precisa, na verdade, colocar essas pontuações aqui. Aqui você pode botar talvez o seu IRA, se for relevante, interessante para a vaga que você está aplicando, se for uma coisa mais de pesquisa, mas em geral, só colocar o curso, habilitação, data de início, término e a instituição de ensino é o suficiente. E como eu disse, não precisa colocar coisas antes da sua graduação. Se você tiver uma outra graduação, às vezes pode ser interessante. Mas, enfim, não é necessário. Se é só aquilo que é importante e tem relação com a vaga, entende? E aí aqui tem a parte de habilidades e competências, que são os cursos diversos, habilidades, enfim. Aqui botou competência em marketing, copywriting, que é um conceito assim, do marketing de conteúdo, né? Aí foi aqui desenvolvimento de conteúdo, gestão de tempo, organização, comunicação e apresentação. São meio que coisas que ela sabe fazer, mas que não tem necessariamente, às vezes, uma formação nisso. Às vezes pode até ter aqui, mas ela não precisa necessariamente colocar. É aquilo que você bota aqui o pacote Office, entendeu? Aqui o que você sabe fazer, mas não é experiência profissional nem acadêmica. Então, aqui é bem interessante de você alimentar com algumas coisinhas. E, enfim, valorize suas experiências, assim, né? Ver tudo que você já fez, assim, você não tem experiência profissional com estágio, mas, olha, gestão de centro acadêmico, voluntariado, que aí, por exemplo, eu peguei essa imagem de alguém catando lixo, né? Que isso também, às vezes, se você é da área, por exemplo, de engenharia ambiental, você tem um voluntariado em alguma ONG a ver com sustentabilidade. Às vezes a empresa vai olhar, o recrutador vai olhar e pensar, nossa, que legal, essa pessoa fez um voluntariado que tem super a ver com a cultura da nossa empresa, que é sustentabilidade, buscar consciência ambiental. Enfim, então essas coisas contam muito sobre você também. E é importante que você coloque. Valorize isso, valorize seus projetos de pesquisa com professores da área. Os professores da sua área, geralmente eles vão ser conhecidos também, às vezes,
por outros empregadores, a depender também do perfil da instituição para qual você tá, da organização para qual você está se candidatando. Então, vale a pena demais você colocar esses projetos e escrever assim, um tema ou exatamente as suas atribuições, se você fez coisa com coleta de dados, conduzir entrevista, enfim, escrever o artigo. Essas vezes são habilidades muito interessantes, assim, isso do pesquisador tem um olhar crítico, algumas organizações vão valorizar bastante, conforme, enfim, a depender da vaga. As suas monitorias também são interessantes, grupos de estudo. A empresa júnior conta muito, é um grande diferencial para as organizações de trabalho, assim, que é já na verdade, uma primeira experiência profissional que você já tem, assim, algo um pouco mais próximo de um estágio, quase um estágio, na verdade. Então, se você tiver isso, super coloque, invista muito e deixe isso bem aparente para o recrutador, porque costuma ser um grande atrativo. E também bota seus projetos pessoais, assim, se você tiver alguma coisa assim que você acredita muito, assim, que, enfim, algo que você investe muito do seu tempo, que você acha que pode agregar ali na hora do recrutador estar te conhecendo, bota fé, pode colocar. E se você ainda não tem nenhuma experiência, busca, assim, sabe? Eu citei várias coisas aqui que dá para fazer, que você provavelmente já participou, mas se você acha que não é importante ou não é relevante, já nunca fiz um estágio, então meu currículo vai estar em branco. Não, tudo isso conta, tudo isso fala sobre quem você é, de que você está buscando. Então, mas se você não tiver nada disso, tudo bem também, está na hora de buscar. Então, existem milhares de oportunidades dentro da universidade, com pesquisa, extensão, coletivo, né? Tudo isso que eu falei. E fora dela também, né? Tipo, a questão do voluntariado, alguma capacitação específica, uma abordagem, enfim, alguma coisa da sua área que seja interessante para você. Faz curso online também, tem milhares de cursos. Esse é um momento que você fazer um curso online, inclusive. E então, vai atrás disso, dessas experiências. Não espere conseguir uma vaga de estágio para você poder começar a investir na sua carreira. Assim. Essas coisas não costumam cair assim tão fácil. Então, valorize assim, o que você já sabe, o que você já fez. Faz esse exercício assim, de colocar no papel tudo que você já caminhou fazendo, assim, até contando coisas antes da sua própria graduação mesmo, se você tiver feito alguma espécie de voluntariado, tiver, sei lá, tido algum tipo de empreendimento próprio que você fazia antes, assim, às vezes para startup, por exemplo, que tem muita essa pegada do empreendedorismo, é muito legal que você coloque seus projetos pessoais, porque, eu vendia docinho na UNB e eu tinha administrado uma página. Às vezes essas coisas também contam, mostra assim que você tem um espírito de empreendedor que é interessante para aquela organização de trabalho. E eu falo que é uma pessoa com esse espírito, combina com a cultura da nossa organização. Então, se valorize. E, enfim, de forma geral, outras coisas assim, que são interessantes você saber sobre o currículo em si é que ele seja, assim, em suma, faça um currículo que seja limpo, organizado, informações fáceis de encontrar. A estética, assim, ela é secundária. Então, assim, também não se preocupe em fazer um currículo super bonito, como aqueles, enfim. Faz um currículo que passa informação, sabe? Tipo, você pode fazer um agora bem simples mesmo. Às vezes nem precisa pegar um modelo, faz assim, só seguindo a estrutura básica que eu te dei e deixa lá salvo. Depois você, só para ter alguma coisa pronta para você enviar. Depois você aprimora ele, deixa ele mais bonitinho. Isso é interessante, mas não é assim essencial. Só às vezes vai ser mais gostoso para o recrutador de ver e pode chamar atenção. Uma questão importante sobre espaço é que um currículo de 1 ou 2 páginas é ideal. Pode até ter 3, mas não mais que isso, sim. Foque no que for mais importante, porque senão você vai estar só... O recrutador, assim, ele não tem tempo de ler todos os currículos que chegam a ele, né? Então, se você tiver um currículo muito longo, provavelmente nem vai ser lido, assim. E, às vezes, pode até demonstrar que você nem sabe exatamente o que você quer ou como priorizar as informações mais relevantes.
Enfim, interessante seguir um design mais ou menos parecido com aquele, de montar em 2 colunas, assim, para economizar espaço, né? Ajuda na leitura, deixa bonito, economiza espaço, mas não é uma regra. E também tentei enviar o currículo em formato de PDF, assim, fica um pouquinho mais profissional na apresentação. Também não é assim, absolutamente necessário, mas é legal. E outra coisa que eu diria para vocês tomarem como dica também é pedir para ver o currículo dos seus colegas, assim, se inspirar neles. É super interessante fazer isso, tá? Acaba que os seus colegas têm currículos muito mais bonitos e interessantes que podem te ajudar a pensar o que você gostaria de colocar no seu currículo. Então, sim, um ponto que é interessante também de se levantar sobre especificamente o layout é que se o seu... Vou até passar aqui. Aqui também deveria ter uma imagem, mas não veio, infelizmente. Mas se o seu currículo está... Se você está candidatando para uma vaga, uma área assim, voltada para design ou artes, arquitetura, coisas assim, publicidade, marketing, coisas que tem uma demanda, tem esse caráter assim mais visual, é importante então que você invista mais um pouco na estética do seu currículo, porque isso vai contar muito também. Ele já é como eu disse, ele é meio que, o seu currículo é essa porta de entrada para o processo seletivo, a primeira impressão que o seu recrutador vai ter de você. Então, se você tem a vaga pela qual você está candidatando também um pouco dessa parte do artístico, dessa estética e visual, investe um pouco mais nisso, porque vai ser importante, assim, já vai dizer bastante sobre você. Então, enfim, o seu resumo ele vai fazer parte do material junto com o currículo de outros candidatos e, se ele for bem informado, poderá ser pré-selecionado para avançar no processo. Aqui, o que eu queria trazer nesse slide, mas infelizmente não consegui trazer, é o LinkedIn. O LinkedIn, deixa eu ver se eu consigo pelo menos voltar naquela página inicial do canal. O LinkedIn, aqui nos canais de comunicação, ele é bem interessante, porque como ele tem justamente essa missão de criar oportunidades econômicas para cada integrante da força de trabalho global. Essa é a grande missão dele, né? E lá tem, tipo... É uma rede social muito interessante para você também montar o seu currículo. Lá, o seu perfil ele é voltado para escrever sobre suas experiências profissionais. Então, lá também dá para você colocar essas mesmas informações que eu disse da estrutura básica de um currículo no LinkedIn. E dá para você colocar, na verdade, muito mais informação, colocar, enfim, se vender como profissional, como uma pessoa assim, que é legal de trabalhar, que trabalha bem também. E é algo que os recrutadores também olham muito, assim, e é algo assim também mais profissional que você pode oferecer. E que também ajuda você a fazer networking. Então, você pode olhar a página de, enfim, pessoas que trabalham em lugares onde você quer trabalhar, ou olhar até mesmo a página, perfil dos recrutadores dos lugares onde você quer trabalhar. Enfim, é um lugar super propício assim, para poder investir e vale super a pena. Aí, eu ia também trazer um outro currículo. Então, assim, o LinkedIn ele é uma ótima estratégia, assim, junto com o currículo Vitae, alimentar o seu LinkedIn, lá é bem legal. Também ia trazer o currículo Lattes. E como a página do CNPq, enfim, nós estamos passando pela situação de não estar conseguindo acessar o currículo Lattes, infelizmente. Teve o nosso apagão. Eu trouxe aqui, assim, mais um cafezinho, consigo do CNPq, o currículo Lattes, que é administrado, né? Então, o CNPq é o Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico, e o currículo Lattes, ele é o histórico online, detalhe de toda a sua experiência dentro da academia. E ele é uma coisa, assim, que eu trouxe aqui também, porque ele pode ser interessante para você que quer uma carreira, assim, seguir alguma coisa mais
voltada para pesquisa. Então, se você está buscando uma vaga de estágio como pesquisador em alguma instituição de pesquisa, às vezes você ter o seu currículo Lattes no seu link, assim, enfim, o direcionamento para achar o seu perfil no currículo Lattes, no seu currículo, no Vitae, é interessante, porque aí dá para ver tudo que você já fez lá, também assim, é a expansão daquilo que não coube na sua uma ou duas páginas do currículo Vitae. Então, quando voltar, se você não tiver ainda criado o seu currículo Lattes, eu recomendo, caso seja um interesse seu trabalhar nessa área de pesquisa. E se você também já tiver uma coisa. Enfim, vale a pena ter ele disponível ali. Então, mas continuando, agora a gente vai, já caminhando um pouquinho mais para o final da nossa oficina, falar um pouco sobre a preparação para o processo seletivo mesmo, né? Que é o próximo etapa depois da recrutamento e a atração, né, de talentos. Aqui é o momento que o candidato, assim, que ele adentra as etapas de seleção. Então, se você, por exemplo, passou pela peneira inicial, aquela triagem de currículos, você começa já o seu processo seletivo. Então, ali já não estão mais os recrutadores, não estão mais agindo, agora estão o pessoal do Recursos Humanos que está selecionando qual é o candidato melhor para ocupar a vaga na organização entre todas as pessoas que foram recrutadas anteriormente. Então, a seleção basicamente ela é definida assim como escolher o melhor candidato para o cargo, né? Por meio de seleção que a organização elege, dentre os candidatos recrutados, a pessoa que melhor alcança os critérios de seleção para a vaga disponível. Essa é a definição de livro mesmo, tá? De pessoas assim, que estuda mesmo a área de recrutamento e seleção. E, então, neste momento, você será avaliado pela organização para saber se você é o candidato mais adequado, assim. E é importante você entender que, como candidato mais adequado, não significa necessariamente assim, o melhor, no sentido de que, não, se eu não fui selecionado é porque eu não sou bom. Não faça essa autossabotagem. Isso é uma coisa que eu já fiz bastante. E aí já é um pouco uma dica pessoal, de que não é necessariamente porque você não é um bom candidato, você não é um bom profissional, assim, mas é porque às vezes não é a pessoa que eles precisam naquele momento. Às vezes vai ter uma pessoa que vai estar um pouco mais alinhada com o que aquela organização procura. Então não se desvalorize, lembra de todas as suas experiências, e se não tem problema, vai buscar, você está aí para se desenvolver, crescer. Isso não é algo que você tem que levar para si. É muito duro esse processo de seleção, o processo seletivo, quando você não avança em uma etapa, ou você não chega até o final, porque a gente começa a se questionar, mas isso não é legal, não é interessante para a sua carreira profissional, porque você vai ter muitos não ainda na sua vida, assim, como fazendo vários processos seletivos, porque não é todo o processo seletivo que a gente é aprovado. A gente participa de vários e é aprovado em alguns. Então, esse é o momento ali de você desenvolver um pouco mais de casca grossa, mas também entender que você tem um valor como profissional. E se valorize, então, não perca essa confiança em si mesmo. Mas beleza, como é que você se prepara, então, para esse processo de avaliação que ocorre no processo seletivo, né? Então, primeiro você conhece a organização e a vaga ofertada, tipo, como a gente conversou lá na parte sobre procurar o estágio, é muito importante que você conheça a organização empregadora e a vaga pela qual você está concorrendo. E assim você vai entender o que é esperado de você como candidato e pode estar as suas qualidades que estão mais alinhadas com essa expectativa da organização. Então, lembre quais são os pré-requisitos diferenciais da vaga, então o que eles realmente querem de você. Leia sobre a empresa, leia a história da empresa, sobre sobre nós, quem somos, a missão, visão, valores, vê se aquilo faz sentido para você. E anote dúvidas sobre tudo que você tiver sobre a vaga ou sobre a organização, porque isso é muito importante, tá? Então, faça esse trabalho aí.
E aí, falando um pouco mais sobre a parte de conhecer as etapas do processo seletivo, então, essa é uma questão que vai variar muito, né, de organização para organização. Como eu falei, tem organização que vai só ter uma etapa, assim, que é enviar currículo. Às vezes, ela não vai fazer nada além de selecionar currículo. Tem empresa que vai fazer currículo e aí vai direto para uma entrevista. Tem outros que vai fazer currículo, dinâmica em grupo, vai fazer também um teste psicológico, enfim, alguma coisa do tipo, e vai terminar com uma entrevista. Então, varia muito de organização para organização. Aqui é um momento que o pessoal do Recursos Humanos exercita sua criatividade. E vou falar um pouco, né, sobre algumas coisas que podem existir, né, nos processos seletivos que você vai encontrar. A primeira delas, né, essas provas, os testes de conhecimento. O teste de conhecimento, por exemplo, que eu coloquei ali é o Excel. Às vezes, algumas vagas, vão pedir assim, Excel intermediário. E aí, qualquer pessoa pode colocar, assim, né, no currículo, infelizmente, que tem isso, sendo que às vezes não tem. E aí, algumas vagas de estágio vão enviar algum tipo de teste básico, assim, para testar se você realmente sabe aplicar aquelas formas de resolver os estudantes. Eu já tive isso, assim, de receber um teste. Eu falei que eu não tinha certeza do que era um Excel intermediário, porque na época eu não sabia mesmo. E quando eu vi aqui, eu falei, realmente eu não sei, eu não tenho Excel intermediário. Achei que sabia alguma coisa, não sabia de nada, porque eu não consegui fazer o teste. Então, isso é uma forma aí que, às vezes, algumas empresas vão ter de testar seus conhecimentos. A questão da prova também, tipo, especialmente órgãos públicos fazem muita prova, assim, pela a plataforma do CIEE, que é o Centro de Integração Empresa-Escola. Aí tem provas no edital, eles lançam editais também para candidatura em processo seletivo, esses órgãos públicos. Lá eles explicam mais detalhadamente sobre informações da vaga. Nem trouxe aqui, mas é uma coisa assim que você pode olhar. Enfim, mais específico, geralmente órgãos públicos, até onde eu sei. Enfim, mas os órgãos públicos, às vezes, eles fazem provas assim de conhecimentos gerais, prova de língua portuguesa, prova de conhecimentos específicos da área, e aplicam pela própria plataforma de onde está se candidatando a vaga. Então, às vezes tem isso, assim, eu pedi lá para você reservar um tempo para fazer isso, geralmente é online, ou quando era no presencial tinha provas mesmo, você tinha que ir lá e tinha um tempo para responder uma prova de múltipla escolha. Então, aqui, essas provas, esses testes são voltados mesmo para testar os seus conhecimentos, assim, técnicos mesmo. Se você sabe, se tem aquele meio que pré-requisito técnico para poder exercer a função. Mas, assim, também não deixe isso te impedir, tá? Sempre tente, sempre tente. Aqui nas etapas, no processo seletivo, a regra é você sempre persistir. Tipo, mesmo que você não tá com frente, vai lá, faz. Tudo isso é informação, insumo que você vai ter para melhorar o seu desempenho para os próximos processos, tá? Então, por exemplo, no meu caso mesmo, do questão do Excel, eu descobri que eu não tinha Excel intermediário. Quando eu fui tentar fazer um teste de Excel intermediário e descobri, enfim, o que era. Mas beleza, continuando, né? Outra etapa que pode ter é as dinâmicas em grupo, né? Dinâmica em grupo ela serve muito para fazer avaliações de questões comportamentais assim, do candidato, para ver se é uma pessoa assim, que tem, às vezes, um perfil mais de liderança, se consegue trabalhar bem em equipe, se administra bem o tempo, se consegue se expressar, enfim. Mais questões comportamentais mesmo. E então, aí agora está acontecendo muito online, mas antes no presencial também já tinha umas coisas assim. Às vezes tem também os vídeos, que aí são mais voltados para conhecer o candidato, sua história. Então, algumas organizações vão pedir para você mandar um vídeo de 2 minutos, 5 minutos, respondendo alguma pergunta sobre quais são os seus objetivos profissionais de médio e longo prazo. E isso é importante que você conte mesmo sobre quem você é e consiga transparecer como a sua história se conecta com a organização, com o que... enfim, como a sua história pode agregar, as suas experiências podem agregar para o trabalho
ou como é que se conecta, né? Sempre sem perder o foco, tenta focar no que o objetivo do vídeo é, né? E segue as instruções direitinho, né? Grava um lugar com iluminação legal, microfone, enfim, que fique tranquilo e faz isso com tempo, porque vídeo geralmente a gente costuma demorar. Prepara a sua fala também para não ter muitos vícios de linguagens ou problemas como o que eu tive aqui com algumas imagens. E, enfim, se prepara, porque geralmente vídeo é uma coisa mais difícil de ser gravada. Também tem as cartas de motivação, que vão um pouco também nessa vibe de conhecer melhor o candidato, a história dele, ou como é que, se essa pessoa tem um tipo de alinhamento com os ideais ou o propósito da organização. E também tem a questão dos cases, que é, às vezes, avaliar a referência, quesitos mais técnicos, resolução de problema, e a própria experiência que você tem já resolvendo alguns problemas. Os cases, eles são problemas mesmo, assim, tipo, descrição de alguma história com um problema no final que ele pede para você resolver. E aí você tem que entregar, geralmente escrito, ou em vídeo também. Aí você prepara bastante a sua fala e tenta expressar de forma objetiva, clara e correta toda a informação que você puder dar. Mas assim, não tenta... Sempre nessas questões de vídeo, não é bom que você tente falar muitas coisas em pouco tempo, porque isso também não é muito bem visto. Tenta só falar com segurança, confiança no que você está falando, seu objetivo, e não usar coloquialismos, assim, ou ter muitos vícios de fala, muito diferente do que eu estou fazendo aqui. Mas, enfim, não gosto de fazer vídeo para processo seletivo, mas acontece. E claro, né, tem muitas outras formas várias etapas, vai variar bastante, assim, pode ter combinações entre isso, não dá para falar de todos, mas dei umas dicas gerais, assim. E o legal de você fazer vários processos seletivos é você ir conhecendo diferentes etapas mesmo que você pode vivenciar nesses processos e que você vai aprendendo com como lidar, como se sair melhor. Tudo isso aqui, enfim, eu já fiz em algum momento, assim, também. E isso vai sempre te melhorando para o próximo processo que você fizer. Então, não tenha medo, vai de coração aberto para essas novas experiências e descobrir, explorar etapas de processos seletivos que talvez você ainda não conheça. E, claro, a entrevista, assim, né? A entrevista é uma etapa geralmente a etapa final dos processos seletivos, e ela costuma aparecer bastante aqui, já quando tem um grupo mais seleto mesmo de pessoas, de candidatos para a vaga, que foram selecionados, e ela serve muito assim para alinhamento expectativo, para ver o fit cultural, que é justamente assim, se o seu jeito, o seu perfil, sua personalidade combina com a cultura da empresa. É um momento também para tirar dúvidas que você possa vir a ter sobre a empresa, sobre o cargo, suas atribuições. Enfim, ela é algo um pouquinho mais livre e é aquela questão da conversa. Então, aqui é um momento bem decisivo. Mas alguns pontos e orientações para você ter uma entrevista legal é que você seja pontual primeiro, né? E seja no ambiente adequado, especialmente agora, né? Que a gente está no modelo remoto, assim, a gente está tendo que fazer de casa. Mas, mesmo assim, busque sempre testar tudo, pelo menos uns 10 minutos antes, já deixa assim, tudo, avisa para as pessoas na sua casa que você vai entrar numa entrevista que não pode ser interrompida, tá? E vai arrumado, mesmo que seja online, tipo, coloca daqui para cima uma camiseta ou uma blusa, enfim, alguma coisa que seja mais profissional, que esteja alinhado ali também com a vibe da organização, tem esse olhar aí. Esteja preparado para falar sobre suas experiências, os seus conhecimentos, buscando mostrar como aquilo pode agregar para a empresa, como se relaciona com o carro, que é bem isso assim que os recrutadores vão estar procurando. Eles querem saber, tá, tipo, de tudo que eu li no seu currículo, vi você na dinâmica do grupo, vi você resolvendo o case, tipo assim, eu queria ver você conseguir amarrar um pouco melhor isso, ou mostrar. Tipo, é um momento que eles vão comparando
se de fato tudo isso que eles olharam nas últimas etapas é aquilo mesmo, se tem alguma coisa talvez que faltou nas outras, enfim, se eles vão ver agora durante a entrevista que pode às vezes ter alguma coisa assim que vai mostrar para eles que você realmente é o candidato que mais se adequa para aquilo, ou que na verdade assim você pode até ter saído bem, mas às vezes não bateu muito, sabe? Tipo com a cultura da empresa. Então assim, no momento da entrevista pode acontecer várias coisas, né? Mas às vezes você mesmo pode sentir que não é um lugar que você realmente quer trabalhar. Porque nesse momento, assim, os entrevistadores costumam também explicar mais sobre a empresa e a vaga. E ali tem momentos que você vai olhar, isso não parece ser muito o que eu quero fazer. Eu já tive esse momento. Então, e aí é um pouco chato, né? Que a gente passa, assim, mas vê que não quer, mas faz parte também. Enfim. Então, esteja preparado para falar de suas experiências e seus conhecimentos. Guarda, assim, às vezes, umas histórias na mão. E vai fazendo entrevista que você vai melhorando a cada vez mais. Mostre suas inspirações e ambições. Daqui a um momento, você, tipo, se você não tem algum pré-requisito ou um diferencial que às vezes estava lá na descrição da vaga, mas de alguma forma você conseguiu chegar até a entrevista, você pode falar, olha, eu tenho muita vontade de aprender essa ferramenta que a gente usa aqui, Adobe Illustrator. Tipo, eu não sei usar ainda, ou sei só o básico, mas eu pretendo fazer isso e aquilo para poder me desenvolver. Então, se você demonstra isso, acho que às vezes, quando os entrevistadores olham e veem que você realmente tem um perfil que a empresa quer, essas coisas, elas acabam sendo, assim, desenvolvidas durante o processo mesmo do estágio. E, enfim, mostra que você tem interesse mesmo. E, principalmente, não tente ser alguém que você não é, assim, isso é algo que definitivamente não vai ajudar você nem os recrutadores, assim. Você pode acabar caindo naqueles problemas lá que eu falei anteriormente, de você estar em um lugar que você não quer estar, na verdade, e acabar também roubando a vaga de uma pessoa que realmente gostaria de estar ali, que tem um perfil muito mais adequado para aquela organização. Tá? Então, seja autêntico, tá? Se valorize e se for para ser, assim será, sabe? Tipo, você tem as suas experiências e elas contam, sempre contam, tá? Então, não precisa fingir ser algo que você não é. E não tenha medo de ficar nervoso ou nervosa. Os recrutadores sabem que você tá ali num momento de pressão, então tenta ficar tranquilo e tenta levar como uma conversa. E geralmente, assim, é difícil falar, né? Não fico nervosa, agora eu não vou ficar nervosa. Mas com o tempo, de você fazer várias entrevistas, se acostuma um pouco, você se habitua e você vai ficando mais tranquilo. E quando você também vai reconhecendo, tendo algumas outras experiências que você passa assim também de, enfim, estar sendo entrevistado ou ter que apresentar alguma coisa, você fica um pouco mais tranquilo com o decorrer do tempo, porque você tem o treino. Então, tudo bem se você ficar nervoso. Você pode falar isso, né? Tô nervoso e tal. Ele super entende. O recrutador sabe, o pessoal que faz recrutamento de seleção sabe exatamente como é que é esse processo, né? Bom, mas enfim, em suma, a gente já está aqui acabando o nosso tempo de oficina, trazendo aqui um pouquinho das nossas dicas gerais, assim, que mais pode ajudar. E, na verdade, muitas das dicas que eu reservei para esse momento eu já falei durante a nossa própria oficina, mas é mais no sentido de você conseguir fazer um gerenciamento de expectativa mesmo, assim, tipo, foi o que eu disse anteriormente sobre você vai se inscrever para muitos processos e às vezes você não vai conseguir passar ou avançar nas etapas de todos. Às vezes no começo você não vai passar nem das primeiras etapas, mas isso é um gerenciamento que você tem que fazer mesmo, interno, emocional, para que isso não seja um impedimento que você acha que só porque você não conseguiu passar numa fase do processo seletivo, às vezes, que você é uma pessoa assim que não tem valor nenhum. Isso não é verdade. Por mais que as organizações tenham os melhores processos para escolher novos funcionários, isso não diz nada sobre quem nós somos, né?
Então, não coloque seu valor nesses processos seletivos, tá bom? Tenha... Vai, claro, a frustração, ela pode vir, ela é natural que aconteça, ainda mais quando a gente quer muito uma vaga e a gente não consegue, mas não foca nisso como se fosse sua culpa, não leva esse peso para si, tá? Isso é destrutivo. E tem pessoas, assim, que confiam, acreditam e conhecem quem você é, para também sempre estar te lembrando disso, quando você não conseguir atingir as suas expectativas, assim, quando você não conseguir aquela vaga que você tanto queria, para que as pessoas elas possam lembrar que, na verdade, você tem sim qualidades muito positivas, é um excelente profissional, e, enfim, tudo aquilo que é seu ponto forte. Então, essa rede de apoio é muito interessante de se ter. Aí a questão sobre que eu também gostaria de falar era sobre a parte dos diversos processos seletivos, que basicamente tentem todos os tipos de processos seletivos que vocês verem e às vezes, apesar de eu falar sobre a questão de se candidatar para uma vaga que você tem interesse, eu acho assim, não, você não precisa se entrar em qualquer uma, mas você pode se candidatar para todas que puderem, porque o processo seletivo em si é um período que você aprende muito sobre si, sobre o mercado de trabalho, sobre o que é esperado de pessoas da nossa idade, que geralmente são coisas que os recrutadores, assim, né, nesses processos chamam a atenção mesmo. Enfim, tudo aquilo que você vê que é de comum, que talvez seja interessante eu começar a desenvolver essa habilidade, porque eu estou vendo que ela apareceu sistematicamente nos processos que eu fiz. E às vezes também os próprios processos eles te ensinam uma coisa. Isso inclusive um diferencial em algumas organizações que dão esse retorno, sabe, para quem participa também. E ensinam alguma coisa, né? E, enfim, e apostem sempre nessas capacitações em desenvolvimento pessoal, tudo aquilo que pode, tipo, continuar agregando valor a você como profissional. Não tenha medo, assim, de apostar nisso, assim. Tudo que você está fazendo, inclusive, dentro da universidade, tipo, estudando, isso já você já está agregando valor para você como profissional, tá? Não é só porque você não fez aquele curso que todo mundo faz, que significa que você não é interessante, não tem esse valor. Mas tudo é aquilo. Valorize suas experiências e não se preocupe assim tanto com comparar uns com os outros, não foca tanto nessa questão da competição. Mas vai no seu tempo, desenvolva aquilo que é interessante para você. Isso que se você tem um norte, uma direção, um foco, isso é legal. Se você não tem ainda, vai testando várias coisas até você encontrar. Inclusive, isso é uma outra dica interessante. Às vezes, você pode até entrar numa vaga que você não tem certeza se você quer realmente fazer enfim, se aquela é a área específica na qual você quer atuar. Mas, às vezes, isso é legal de você fazer, entrar e trabalhar nisso, para você saber também para onde você não quer ir. Isso também é um dado, né, uma parte importante da nossa jornada profissional, que é conseguir olhar onde não deu certo, né? E lembrando que o estágio não é um pacto, você pode terminar o seu contrato, pode encerrar suas atividades, você precisa estar bem certinho e tudo mais. Mas, enfim. E, por fim, acho que uma coisa super legal também que está relacionada ao seu desenvolvimento profissional, que eu recomendo muito, é você sempre pedir por feedback nos processos seletivos. Geralmente, assim, quando você termina, assim, quanto mais longe você chegar, mais fácil é de você pedir algum feedback. Se você não passou da fase de uma etapa de prova, aí você não tem muito o que fazer. Mas se você passou, por exemplo, por uma questão de um vídeo, apresentação de vídeo, um case, ou uma entrevista, ou uma dinâmica em grupo, se você teve algum tipo de ação, né, nesse tipo de etapa do processo seletivo, é super interessante você enviar um e-mail perguntando assim, boa tarde, eu sou candidato tal, fiz parte desse processo seletivo agora, em 2021, enfim. Gostaria de ter um feedback, um retorno sobre como foi o meu desempenho durante o processo seletivo. E falar assim, sempre de uma forma muito profissional e educada, porque às vezes essa área assim, que está cuidando desse processo seletivo
dentro da empresa vai poder retornar para você falando, olha, gostamos muito do seu perfil, achamos que você é uma pessoa muito comunicativa, você é uma pessoa que demonstra saber do que está falando, mas a gente acha que você poderia investir mais em pesquisa, investir mais em, sei lá, em conhecimentos técnicos, mas a gente optou por escolher um perfil que esteja mais alinhado com a nossa cultura, ou, enfim, que já tem um pouco mais de experiência. Então, ali você consegue também identificar exatamente onde você pode melhorar. Enfim, acho que são essas as dicas assim, que eu poderia dar. A questão do feedback, às vezes vão te responder, às vezes não, mas, enfim, sempre peça. Sempre que possível, peça. Então, acho que essas são as dicas que eu poderia dar. Passamos um pouquinho aqui do horário, peço perdão, mas eu tentei falar com o máximo de clareza, de informação que eu poderia dar para vocês. E eu agradeço aqui a presença, quem se inscreveu para essa oficina. Perdão que foi longo, mas espero que seja pelo menos algum certificado legal para vocês. Enfim, então encerro por aqui. Esse é o meu e-mail. Tem também as redes sociais do Contato da Praxis, caso vocês queiram conhecer um pouco mais do nosso trabalho. Então é isso, assim, muito sucesso para vocês nos seus processos, na sua jornada e carreira profissional. E é isso. Tchau, tchau.